Tanto se fala no desenvolvimento da fala e da linguagem, a gente esquece que para a criança desenvolver realmente a fala, a linguagem, ela precisa se desenvolver em tantos outros aspectos. Normalmente a gente leva o nosso filho para o pediatra, faz todo aquele acompanhamento, ele usa um protocolo, né, para poder verificar como é que está o peso, como é que está a nutrição, né? Se essa criança ela tem o tamanho ideal, né, dentro de um padrão. E aí a gente sai muito satisfeito do médico, porque de acordo com aquele protocolo, daquela saúde geral, né, aqueles marcos realmente que ele vai seguir, tá tudo muito bem. Existem algumas mães que vão exatamente para o pediatra, essa criança ela tem características do espectro e o pediatra não observa nada e faz toda aquela avaliação do peso, né, da nutrição, enfim, e diz que a criança está bem. Aí você pode me dizer, Priscila, esse médico ele não sabia avaliar de uma forma mais específica, ele não usava um protocolo, né, para ver os riscos de autismo. Bem, realmente, ele deveria, né, todo pediatra deveria compreender realmente essa questão, em uma avaliação, enfim. Não acontece realmente muitas vezes, mas independente disso, a gente observa que a gente vê essa questão biológica, né, como única forma do desenvolvimento, né? A criança ela tá bem, ela tá sadia, ela não tem nenhum problema, né, no desenvolvimento. Parece que a gente se satisfaz com esse tipo de avaliação, que é importante. Não digo que não é, mas parece que alguma coisa foge. E esses aspectos biológicos, eles não vão dar conta da complexidade que é o ser humano. Então, a gente pensa no ser humano muitas vezes como uma boca, como um corpo. E existem tantas outras coisas que precisam se desenvolver para que a criança, ela de fato, ela venha a se desenvolver por completo. Eu estou falando aqui do desenvolvimento emocional. A criança, ela durante, né, o crescimento, o bebê quando nasce, ele vai passar por determinadas fases também que vão apontar para esse desenvolvimento emocional. Normalmente a criança quando nasce, né, na verdade antes mesmo dela nascer, a mãe, o pai, a família já tem sonhos, já fala como é que essa criança vai ser, já imagina se vai seguir a profissão da mãe, do pai, enfim, já se fala, essa criança já é falada. Mas ela nasce dentro de um contexto, de uma época, de uma língua, ela já está imersa na linguagem. E aí, essa mãe, que é quem está mais próximo, vai significar isso para ela, vai mostrar esse mundo para ela. Ela vai inicialmente imitando essa mãe, tentando falar parecido, até que ela vai se diferenciando, começando as trocas, as famosas trocas dos sons, né? A gente lembra muito do Cebolinha, mas existe para cada idade, né, as trocas específicas e que vão sendo suprimidas quando a criança ela vai se apropriando da língua. E aí, depois disso aí, a criança ela vai se apropriar realmente da língua. Mas o que é que eu quero com tudo isso? Quando a criança tem autismo, esse processo ele acontece de outra forma. Ela vai estar mergulhada realmente na linguagem, porque ela já está inserida, né, nessa cultura e ela já está na linguagem, mas ela não fala muitas vezes, ela não tem um discurso, ela não tem oralidade, ela não se comunica. Então, a gente precisa
compreender que os comportamentos que a criança que tem autismo, ela normalmente tem, que são únicos, né? As estereotipias, os movimentos repetitivos, a forma de brincar diferenciada, tudo isso diz de algo que não aconteceu lá atrás, dentro desse desenvolvimento. A gente fala muito do desenvolvimento global, mas dentro desse desenvolvimento global está também o desenvolvimento emocional dessa criança. Então, essa criança, ela vai ter dificuldades com tudo que venha de fora, né? O olhar do outro. E isso tudo pode ser visto de uma forma muito sutil, muitas vezes ainda nos bebês, né? A mãe muitas vezes vai fazer esse contato, vai tentar interagir, a criança ela não interage bem, ela não faz essa troca, ela não olha, ela não sorri. Mas é importante compreender que esse desenvolvimento psíquico, ele reflete na forma como a criança está no mundo, como ela brinca, como ela se comunica. A gente normalmente fala muito do desenvolvimento, né? Em relação aos marcos, quando arrastou, quando engatinhou, quando andou, quando falou as primeiras palavrinhas. Mas esse desenvolvimento emocional, ele vem junto, ele acontece junto. E quando algo ali não acontece da forma esperada, isso vai refletir no desenvolvimento emocional e, consequentemente, na forma como a criança ela vai estar no mundo. Priscila, o que é que você quer com isso? Eu quero dizer que eu, fonoaudióloga, você, mãe, você, pai, pode ajudar essa criança a se posicionar como um sujeito. O que é que acontece quando a criança ela não passou por aquela etapa, né, lá atrás do desenvolvimento emocional? Essa criança, ela muitas vezes ela não tem uma diferenciação dela do mundo. Como assim, Priscila? Ela não sabe onde ela começa, onde ela termina. Ela não sabe se diferenciar. E normalmente a gente fala, né, que dentro das características do autismo, a criança ela tem, ela fala dela em terceira pessoa. Mas a gente fala muito disso como uma das características, colocando sempre essa questão mesmo biológica, puramente. E aí, o que é que acontece? Ela não se diferencia do mundo, ela não se diferencia do outro, do objeto, de você, ela não se reconhece como pessoa. Nós podemos ajudá-la nesse sentido também. Quando é que a gente faz isso, Priscila? A gente pode colocar palavras, dar sentido ao que ela está fazendo, ela vai se colocar como um falante, muitas vezes, mesmo sem poder falar. A gente não sabe se a criança ela vai falar, a gente não sabe se ela vai ter oralidade, mas ela vai se comunicar. A nossa comunicação é endereçada ao outro. Quando acontece algo nesse desenvolvimento emocional, a criança ela não comunica para o outro. Não existe essa via, é uma via contrária. Então, a gente precisa saber que a criança ela é mais que uma boca, ela é mais que um corpo. Às vezes a gente sabe que a criança ela está ali, ela tem as limitações dela dentro do espectro, e aí às vezes a gente deixa de, muitas vezes, tá falando o que está fazendo com ela. A criança está comendo, está na cozinha. Vamos jantar agora. Vamos comer macarrão com carne. Você está com fome? Parece que você já está cheio.
a gente vai significando aquilo. Claro que não falando o tempo todo, sem dar espaço para ela se expressar. Mas a gente coloca ela naquela posição de alguém que está ali, que está compreendendo, mesmo que você não tenha certeza disso. Ela pode se posicionar em relação aos desejos dela, ela pode se posicionar em relação ao que ela não quer, ela pode se posicionar em tantos aspectos, mesmo sem falar. A gente fala muito de fala, mas na verdade o importante é que essa criança se comunique com você. A fala é maravilhosa, a gente quer muito, a gente precisa realmente ouvir nosso filho falando mamãe, falando papai. É um sonho muitas vezes para as mães, né? Eu escuto muitas mães falando nisso. Ai, Priscila, eu não vejo a hora da minha filha falar, do meu filho falar. E eu não posso garantir que essa criança ela vá falar, mas a gente vai fazer de tudo para que ela se comunique. Mas como, Priscila? Se comunicar como? A gente muitas vezes se limita a querer que ela possa ter algumas habilidades motoras, ela possa falar palavras, mas falar dela. Será que a gente tem dado escolhas para essa criança? Ou será que a gente tem deixado tudo pronto? Uma criança muitas vezes ela pode escolher, ela pode dizer o que ela quer. A gente dá duas opções. A gente pode incluí-la naquele ambiente, naquele contexto, numa reunião da família, na hora mesmo da refeição. Às vezes o que é que acontece? Essa criança ela come, às vezes porque dá trabalho realmente, né? Dependendo das limitações motoras da criança, dá trabalho de comer e aí acaba que é uma prática realmente natural de se dar a comida para a criança em outro espaço para depois todos irem comer. Por que não incluir essa criança ali? É mais trabalhoso, né? Mas é possível que essa criança ela fique naquele momento de confraternização familiar, né? Um momento tão importante que é o momento da refeição. Eu só estou dando exemplos de como nós fazemos coisas baseadas num diagnóstico muitas vezes e a gente nem compreende o que a gente está fazendo. É importante que essa criança, ela seja vista como uma pessoa, mesmo que ela ainda não compreenda isso. E dando significado a tudo que ela fala, a tudo que ela faz, a tudo que você percebe num comportamento que parece repetitivo, estranho, mas pode dizer muita coisa. Então, eu acredito que existe realmente um desenvolvimento global, né, da criança típica. E a criança com autismo, ela tem um déficit nesse desenvolvimento global. Mas esse desenvolvimento global não é somente o déficit motor, né? O déficit de habilidades. Existe algo aí também que é importantíssimo, eu não sei se mais importante, que é ela se posicionar como alguém que fala do desejo dela, que fala dela. Ela precisa realmente se identificar como alguém. Então, a gente pode fazer isso como profissional, como família. Então, se você quiser aprender a brincar mais com seu filho, você pode participar do grupo do Telegram. Se você quiser participar, se você quiser saber mais como brincar com seu filho e aprender mais sobre o desenvolvimento,
Você pode participar do meu grupo do Telegram. É só se inscrever aqui, clicar no link da descrição e aí a gente vai todos os dias estar falando sobre. Contem comigo para ajudar vocês nesse sentido. Vocês podem também colocar as angústias, as dificuldades nos comentários aqui, também no direct no Instagram. E eu convido também para participar do meu grupo no Telegram, Aprendendo a Brincar. Todos os dias vocês vão ter mensagens para ajudar vocês no dia a dia, né? Como brincar com os filhos de vocês. Eu espero vocês.